Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre percepção das necessidades dos clientes, tá? Esse é um tema bem legal de ser tratado, porque perceber a necessidade do cliente é grande parte do sucesso do negócio, né? O cliente, ele que traz o dinheiro para nossa empresa, ele que faz com que gire, né, que aumente o lucro. Então, eu preciso entender esse cliente, né? Eu preciso entender o que ele pode, o que ele está precisando, né? Como que eu posso ajudar ele? Parece muito óbvio, né? Parece muito simples assim, mas não é, né? Entender as necessidades do cliente não é tão simples, não é tão óbvio, porque a gente está falando de uma pessoa, né? Essa pessoa tem necessidades, ela tem expectativas que ela não está falando ali, né? Lembra sempre, o que que é a, a necessidade do cliente? É algo que ele externaliza, tá? O que que é a expectativa dele? Muitas vezes é algo que está dentro, que ele não vai falar para você assim logo de cara, né? Então, é um assunto bem interessante, é um tema legal para nossa aula de hoje aí, tá bom? É, quem é responsável por perceber as necessidades dos clientes? Eu digo sempre que a gente pensa muito que é o vendedor, né? O cara que está fazendo a venda, ele que tem que perceber a necessidade do cliente, tem que fazer uma boa venda, seja em qualquer coisa, né? Seja na área dos sapatos, seja no supermercado. Então, assim, a gente pensa, né, no vendedor. O vendedor tem que entender do cliente, né? Eu só estou aí cuidando do estoque, eu só sou o cara do caixa, eu não preciso estar atento ao cliente, né? Puro engano, senhores, puro engano, tá? Todo mundo tem que estar muito atento às necessidades dos clientes. A recepcionista, tá? Quem atende, o cara do estoque, né? O cliente, ele é a estrela do show, né? A gente tem que estar sempre direcionado para ele, o que ele precisa. Independente de eu ser vendedor, independente de eu ser caixa, tá? Eu preciso entender o que esse cliente está buscando, tá? E como que eu posso ajudar ele, tá bom? Aqui eu dei uns exemplos, né? Então, tipo, eu sei que algumas pessoas aqui trabalham, né, no caixa e umas respostas meio grossas, né? Então, esse é o tipo de abordagem, né? Eu sei que está bem exagerado, mas assim, a ideia é a gente pensar sobre isso, falar, poxa vida, né? Será que a gente não trata o cliente com desdém? Muitas vezes, será que a gente não olha esse cliente de uma maneira, né? Pô, vai, faça sua compra, vai, compra aí, né? E muitas vezes acaba afastando esse cliente, né? Por um mau atendimento e por não estar percebendo a necessidade dele, tá? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo essa semana. Eu fui pedir sushi, tá? Fui comprar sushi, eu queria comer sushi, tava uma semana falando de sushi. E beleza, pedi meu sushi, né, etc, meu peixe cru. Aí, cara, uma hora passou, 2 horas passaram, nada. Aí eu liguei, né, fui perguntar, falei, poxa, cadê meu sushi, né? É... porque o motoboy, coitado do motoboy, né, foi levar para um condomínio, o cara do outro condomínio aceitou o meu sushi. Ou seja, ele levou para o lugar errado, ele errou a casa. Então, primeiro erro do motoboy. E segundo, o cara que aceitou o sushi, olha que cara filha da mãe. Ele pegou meu sushi, né? E já estava pago. Óbvio que depois me se tornaram dinheiro. Mas assim, pensa, eu sou um cliente, né? Eu queria um sushi, sabe? Qual que era a minha necessidade? O que que eu queria? Eu queria que, poxa vida, o cara falasse, poxa, mil desculpas, nem que eu vá na força do ódio, mas eu vou levar esse sushi para você, sabe? Então, e aí esse cara me perdeu, né? Nunca mais vou ser cliente dele. E por um erro de quem? Por erros diversos, né? Pode do motoboy, do próprio gerente, né? Que não percebeu que eu queria muito comer sushi. Então, assim, percebam, né? Olha só, é uma necessidade do cliente, né? É muito amplo a necessidade do cliente, é muito ampla a expectativa do cliente. Eu entender isso, tá? É um tema muito complexo. Que eu preciso entender esse cliente, tá? E, de novo, todos somos responsáveis pelo negócio prosperar. Então, aqui eu trouxe uma caixa, né, bonitinha, falando aí, ó. Não quer aproveitar e levar nosso chocolate que está na promoção? É bobo,
né? Mas olha só, ela está sorrindo, ela está se dispondo, né? O cliente está ali e fala assim, ah, legal, vou comprar um chocolate, bacana, nem que seja para agradar a caixa, mas eu vou comprar. E ela está aumentando o lucro do negócio, né? Pode ser um chocolate, pode ser um queijo, alguma coisa que está ali, né, ao alcance dela, mas ela está aumentando a venda, né? Esse cliente não ia comprar esse chocolate. O fato dela pedir, né, sorrir e conversar com ele, faz com que eu aumente, né? E aí, qual necessidade esse cliente tinha? Às vezes era uma necessidade de conversar. Ele foi, fez a compra dele, está ali sozinho, de repente uma caixa vai lá, começa a conversar com ele e fala, nossa, olha que legal, queria conversar com alguém, queria que alguém sorrisse para mim. Ele tinha uma necessidade, uma expectativa, vocês entendem? Então, necessidade e expectativa, pessoal, é muito do cliente, a gente tem que buscar, a gente tem que entender o que esse cliente quer, o que ele está buscando na minha loja, né? Aqui, né, um vendedor, por exemplo, né, tá ali sorrindo, bonito, tá bem vestido, né? Então, assim, tem duas coisas que tornam uma pessoa uma boa vendedora, tá? Não estou falando que vendedor é só o vendedor, a pessoa vendedora. Estou falando que tem várias coisas que tornam o vendedor, né, uma pessoa fazer uma venda, né? O vendedor é, entregar um valor, entregar um produto para o cliente, tá? Primeiro, o que esse vendedor, que pode ser não só um vendedor, pessoal, pode ser um estoquista, pode ser um gerente, pode ser um operador de caixa. Ele tem a habilidade de questionar de maneira precisa e focada, tá? Ele questiona, né? Ele vai ali, ele faz perguntas boas, né? Focadas, precisas, que faz com que ele tenha uma boa, né? Que ele obtenha informação para fazer uma boa negociação. Então, eu vou começar a perguntar, né? Eu vou começar a conversar com esse cara, quem é ele, né? Quantos filhos ele tem, né? Quem que ele votou na última eleição. Então, eu vou começar a criar, né, um ambiente para eu entender um pouco quem é esse cara, né? Quem é esse cliente, qual que é o perfil desse cliente. Isso, pessoal, é muito treino, né? Eu vou questionar, vou conversar. E outro ponto, né? Interesse genuíno pelas necessidades, desejos e motivações dos clientes, tá? E também não adianta só perguntar, tipo assim, tô perguntando, entendi, né? Fica aquela coisa meio mecânica. O cara até é bom. Ele é um bom vendedor. Ele sabe fazer boas perguntas e vende. Mas isso não é o suficiente. Eu tenho também um interesse genuíno, de verdade, de entender qual que é o desejo desse cliente. O que motiva ele a fazer essa compra, tá? E construir uma rede de relacionamento sólida, tá? Não sei quanto a vocês, mas minha mãe, se ela for lá na loja 100, ela só compra com o vendedor. Porque esse vendedor criou um vínculo com ela. Vocês entendem? Ele criou uma relação com essa pessoa. Então, quando a pessoa vai lá comprar algo, fala assim, não, mas eu vou ver com o vendedor tal. Por quê? Porque já criou um vínculo, criou um laço, né? E esse laço, ele não é criado só por fazer boas perguntas. Ele também é criado pelo fato do interesse genuíno do vendedor em ajudar, sabe? Vocês já devem ter conversado com algum vendedor que você viu que o cara não queria te empurrar um produto, ele queria te ajudar, né? Então, esse é o mais puro interesse genuíno, tá? De ajuda, tá? Outras coisas que facilitam na hora de você fazer uma venda, entender a percepção, né? Desculpa, perceber a necessidade e a expectativa de um cliente. Primeiro, a abertura, né? Eu não posso estar ali fechado, cara de maus amigos, né? Não quero papo, sabe? É horrível. A pessoa vai lá, vai tentar comprar uma coisa, você tá, né? Eu já fui atrás de casa onde o vendedor me atendeu super mal, né? Assim, de cara fechado, amarrado. Fala assim, não, eu fui ver uma casa, a pessoa, tipo, me entregou a chave, assim, uma vez, falou assim, você quer ver a casa? Ela não veio comigo, ela falou, não, tá aqui a chave, o endereço é tal, vai lá ver. Eu fiquei assim, oi? Né? Tipo, escolher uma casa é algo importante, né? No mínimo, você vem junto comigo, assim. Então, ela não entendeu zero minha necessidade e expectativa, essa vendedora, né? Ela não estava aberta, sabe? Ela não tinha uma abertura, ela tava com o cara fechado, tava com o cara amarrado. Outro ponto, né? Esses 3 pontos, né, pessoal, são os 3 pontos principais aí para
para você começar a pensar a vender, tá? As roupas também, então como a pessoa está vestida, muitas vezes você vai conversar com a pessoa, ela tá, sei lá, ou mal vestida, tá de óculos escuro, que eu não consigo olhar para a cara dela, né? Não faz sentido, tá? Ela precisa ter um mínimo aí de uma roupa mínima para poder, né, e vender algo, tá? E a escutativa, que é outro ponto também. Escutativa é um tipo de escuta muito difícil de fazer, mas é muito difícil, tem que ser muito treinado, que nada mais é do que ouvir a pessoa sem julgamento, ou seja, ela tá me ouvindo, eu tô ouvindo ela, tá? Você começa a pensar mil coisas da pessoa, né? Você já começa a fazer os julgamentos dela. Assim, putz, esse fulano, sei lá, não escova o dente. Aí esse fulano, putz, sei lá, a mulher dele trai ele, sabe? Você começa a criar julgamentos em cima da pessoa e você não está escutando ela, tá? Além dos julgamentos, pode também estar acontecendo outra coisa. Eu estou ouvindo ele, mas estou pensando na resposta. Eu não estou ouvindo ele de verdade. Eu estou pensando no que eu vou responder ou no produto que eu vou oferecer. Então, isso não é escutativo. Tá? Escutativo é estar ali, estar no presente, ouvir. É muito difícil fazer escutativo, mas é possível. Então, esses 3 pontos, eles ajudam, né, para você entender a pessoa, para você começar a entrar, para criar um senso de, né, de amizade, né? Então tem que estar aberto, tem que ter escutativa, tem que ter uma roupa mínima aí para poder atender a pessoa, né? Então todos esses fatores vão te ajudar a criar esse vínculo emocional com a pessoa que você está conversando, né? Que você vai fazer uma venda, até que você vai fazer a pergunta certa. Você ouviu a pessoa, você entendeu ela, você sabe quem ela é, e agora você vai fazer a pergunta certa, tá? Albert Einstein, sempre legal por uma frase de alguém famoso, né? Ele disse assim que existem perguntas tão boas que não valem ser respondidas rapidamente. E é bem interessante isso. Sabe quando você faz aquela pergunta para sua amiga que vive tomando chifre, aí você fala, por que você tá com ele ainda? E aí a menina fica pensando e tal. É bem isso, sabe? É aquela pergunta que faz a pessoa pensar, faz a pessoa refletir, tá? Então, existem perguntas, né, que são muito boas, que elas fazem você pensar. E é essa pergunta que nós, enquanto vendedores, né, vocês como futuros vendedores, talvez, ou pessoas que trabalham em outras funções, mas que também precisam ajudar a equipe de vendas, tá? Precisam começar a perguntar, tá? Fazer perguntas boas, tá bom? Vou dar um exemplo. Curso de inglês, tá? Bom, você pode fazer a pergunta, quanto que você tem para pagar? O cara vai olhar para você e vai falar, bom, tem para pagar tanto, né? Não chegamos lá, né? Não vendemos nosso curso de inglês. Tem a pergunta, quanto tempo você quer fazer? Ah, você quer fazer 2 dias? Tá vendo? É muito... o cara vai falar, vou fazer 2 dias, etc. Por que você quer fazer inglês? Já começamos a melhorar, né? Já começamos a entender um pouco mais. Mas por que você quer fazer inglês? Aí o cara vai falar, eu quero ser músico, eu quero ser, né, eu quero trabalhar numa multinacional. Legal, você já entende, pô, legal, ele quer trabalhar numa multinacional, né? Ele quer, né, aprender para trabalhar numa multinacional. Por que escolheu a nossa escola? Também é uma pergunta meio fraca, mas aí tem uma outra pergunta que é, qual o seu sonho e como o inglês te ajuda nessa conquista? Tá vendo que é um outro nível de pergunta? Né? Você fala pro cara, tá, qual o seu sonho? Aí, primeiro que a pessoa já trava, né? Aí, tá, mas qual que é o meu sonho? Bom, meu sonho é entrar numa empresa multinacional. Ah, tá. Será mesmo? Né? Mas por que você quer entrar numa empresa multinacional? Aí ele vai falar, porque eu quero ter uma família, né? Eu quero, sei lá, dar um bom sustento para os meus filhos. Então, você começa a linkar. Olha só que interessante. Você fala pro cara, para você dar um bom sustento para os seus filhos, né? Você precisa fazer esse curso de inglês. Vocês entendem? Ou seja, eu consigo trazer o sonho dele e linkar com o meu produto. Isso não pode ser feito de uma maneira mecânica, mas é isso, na verdade, né? Você olhar e falar, putz, o sonho do cara é esse. Então, e outra coisa, entender, será que meu inglês vai te ajudar no seu sonho? Às vezes o cara, sei lá, ele quer fazer outra coisa. Ele fala assim, não, mas meu sonho, na verdade, é vender tapioca.
Tá bom, seu sonho é vender tapioca. Por que você precisa do inglês, então? Né? Ah, não, porque eu preciso do inglês, porque me disseram que é importante. Aí você já sabe que esse cara, ele vai começar inglês, daqui a 2 meses ele vai parar. Então, assim, é, é interessante entender, né? Qual que é o sonho? Né? Por que você tá nessa, né? Aí você fala, bom, se eu não escuto inglês é mais fácil vender, né? Eu vendo sapato. Até o sapato, né? Até o sapato eu consigo ir fazendo perguntas, tá? Eu tenho lá a pergunta, que tipo de calçado você gosta, né? E muitas vezes a gente para aí, tá? Ah, você vai para alguma ocasião especial, por exemplo? Ah, você vai para um casamento, tá? Quem tá casando, né? Você percebe, eu começo a criar esse vínculo, né? É o casamento do seu irmão. Poxa, seu irmão é uma pessoa muito importante para você, né? Então você vai querer estar bem bonito, tá? Você vai querer estar top, vai querer estar gatão no casamento do seu irmão, né, velho? Então, assim, você começa a trazer o cara, realmente, eu quero estar bonito. Se eu quero estar bonito, é melhor comprar um sapato bom, né? E ainda tem ainda outras perguntas do tipo, tem alguém que você queira ver em especial? Sei lá, vai que tem uma prima que o cara gosta e fala, putz, minha prima vai estar lá, um sapato bom, né? Então, assim, vocês percebem que eu vou me aprofundando no cliente, tá? Até o ponto de ele falar, putz, esse vendedor, eu confio nele e eu vou comprar o sapato com ele, né? Uma vez que eu criei essa relação com a pessoa, eu vou comprar o sapato dela, né? Comprar o que for dela, né? Eu tinha um chefe que ele falava assim, é, faça bem seu trabalho, porque se um dia você for vender banana, né, as pessoas vão falar, putz, fulano era bom naquilo que ele fazia. Ele tá vendendo banana? Vou comprar a banana dele. É, né, de uma maneira bem isso, assim. Então, ele vende sapato. Se amanhã você está vendendo, sei lá, cosmético, poxa vida, vou comprar, porque ele sabe vender, ele me entende, ele me ouve, né? Então demora muito para chegar nesse nível. Porque o importante no final é você criar laço com o seu cliente, tá? É você conseguir, né, que o cliente olhe para você com um senso de senioridade, né? Um senso de que, putz, ele entende do que ele está falando, né? Ele gosta de mim, ele me entende. Então, você cria esse laço com esse cliente, né? E aí você vai ser lembrado onde for. E aí, professor, mas tem que ser vendedor? Pode ser o caixa, pode ser recepcionista, pode ser o que for, gente. Tá bom? Eu vou passar um vídeo para vocês, também muito interessante, tá? É do Joe Girard, tá? Esse cara vendeu aqui uma quantidade de carros absurda, ele tem o Guinness Book, sabe? Livro dos recordes. Ele é o maior vendedor de carros do mundo, assim, ele vendeu muito carro, tá? E usando coisas muito simples, que é o que a gente está falando aqui na aula de hoje. Tá? É bem legal esse vídeo também. Para terminar, vou falar um pouquinho de perfis de clientes, tá bom? Então, assim, todo cliente é único, mas a gente consegue traçar alguns perfis, tá? Tem um artigo que eu encontrei, eu achei bem interessante, né? Não vou, depois eu vou passar o artigo para vocês lerem, mas basicamente os clientes têm alguns tipos de perfis, tá? Então, eu tenho um perfil, por exemplo, indeciso. Não sei se você já viu esse cliente. O cliente indeciso é aquele que está assim, ah, será que eu preciso desse produto? Será que essa é a marca certa? Será que é nessa loja que eu quero comprar? É aquele cara de gêmeos, sabe? Tipo o cara de gêmeos, assim. Ah, eu não sei. Tá? Aí o que você tem que fazer enquanto vendedor? Existem estratégias para você levar esse cara indeciso, tá? Aí você vai escutar ele, lembra que eu falei da escutativa. Você vai mostrar as características, faltam ser ali, do seu produto, tá? Você tem que mostrar, né, o seu produto, porque ele vai pesquisar. Se ele é indeciso, pode ter certeza que ele vai procurar 1000 lugares além do seu, além da sua loja, seja lá o que você estiver vendendo. Ele vai pesquisar. Então, assim, é importante você mostrar as características do seu produto, né? Sabendo que ele vai pesquisar em outros lugares e lembrar de mostrar a senioridade. Assim, olha, eu sou especialista nisso, sabe? Então, ele vai falar assim, puxa vida. Ele pode até comparar os produtos, mas ele vai falar, mas aquele vendedor eu confiei mais porque ele parece mais esperto, ele parece mais, né, confiante. Então, é importante para o indeciso você mostrar que você manja do assunto. Tá? Muito parecido com o confuso, tá? A estratégia é essa, mas o confuso ele é diferente, ele não sabe nem o que ele quer exatamente, sabe? Ele não sabe se casos compra uma bicicleta,
Então, ele é um pouco diferente, assim, indeciso, ele está confuso mesmo, tá? A escuta, aí vai muito mais uma escuta de, sabe, ouvir, entender, saber da vida, para depois você mostrar o produto, né? E para depois você mostrar a senioridade também. E tem também um tipo apressado, esse é bem comum, assim, principalmente, né, algumas lojas assim de conveniência, o cara tá sempre correndo, fala assim, ah, rápido, eu preciso disso aqui agora, ele entra, vai, lá, lá, lá. Então esse cara não tem muito o que você conversar, não. Você tem que ser objetivo, tem que ser rápido, mas é importante ter algo que ele faça lembrar, né? Alguma coisa na sua fala, no seu jeito, da maneira como você se veste, né? Ele tem que te lembrar para que você possa, num próximo momento, que não estiver tão corrido, né? Ele possa, né, parar e falar, ah, você é o fulano que, sei lá, né, você é o fulano que me atendeu aquele dia. Então, assim, você tem um tempo muito curto para que ele lembre de você depois, porque ele está com pressa, tá? Então, assim, não enrola, vende. Mas alguma coisinha ali em você tem que trazer ele, né? Tem que levar ele depois para vir até você, tá legal? E também vou passar esse artigo para vocês. Bom, gente, gosto muito de falar desse tema, vocês perceberam? Vendas é uma coisa muito interessante, todo mundo pode vender. E, e assim, é algo que vai fazer a diferença no futuro. Então, assim, perceber a necessidade dos clientes é muito importante, tá? Não só para o que vocês estão fazendo hoje, mas também para a futura vida de vocês, né? Seja vender a si mesmo, seja vender os produtos das empresas que talvez vocês queiram criar, abrir, né? Ou trabalhar um dia, tá bom? É isso então. Muito obrigado e bons exercícios para vocês.